Olha aí, pessoal, já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Pois é, o senhor Guilherme Moreno, que é esse indivíduo aqui do lado da Cristina Kirchner, que foi presidente do INDEC lá durante o governo do marido dela, o Nestor Kirchner, né? Foi condenado a 3 anos de prisão. Por quê? Por manipular dados da inflação e do PIB do país. Olha que coisa impressionante. Esse INDEC aqui é tipo o IBGE lá da Argentina, e agora que o casal Kirchner, o casal não, que o outro cara já foi pro saco, né? Mas que os Kirchner saíram, o kirchnerismo saiu do poder na Argentina, as coisas começam a ficar claras. Um monte de coisa aparecendo de corrupção dessa senhora aqui, o Alberto Fernandes batendo na mulher dele, né? E aqui o Guilherme Moreno agora sendo acusado, aliás, sendo condenado aqui por fraudar, manipular dados da inflação e do crescimento do PIB. Isso aqui é uma coisa muito importante, de fato, porque lança luz sobre a veracidade dos dados apresentados pelo Estado e sobre a idoneidade desse tipo de instituto, porque você, como eu, certamente tem dúvidas sérias a respeito dos homólogos, dos semelhantes desses institutos aqui do Brasil, né? Vamos conversar sobre esse caso, ver o que foi manipulado de fato, o que isso teve de impacto, inclusive nas contas públicas e na dívida pública da Argentina. Teve gente que foi lesada por conta disso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Estamos quase atingindo 16 mil inscritos, conto com o seu apoio nesse sentido aí. Se você já é inscrito, dê uma conferida na inscrição, porque às vezes isso some, sabe-se lá, por algum motivo, né? Mas então, o Tribunal Oral Federal aqui número 2 condenou esse indivíduo aqui, o Guilherme Moreno, porque ele foi considerado culpado de alterar os dados públicos do Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, entre 2006 e 2007. É tipo o IBGE, que aqui no Brasil é comandado hoje pelo senhor Márcio Postman, cujos métodos já foram questionados antes no IPEC, se eu não me engano, né? Nada chegou nesse ponto aqui de questionamento, é claro, mas ele é um sujeito que tem uma metodologia duvidosa, vamos colocar assim, para não me comprometer muito nessa história, né? Então, ele recebeu uma pena de 3 anos de prisão, então o cara vai para a cadeia de fato, né? E ficou aqui inabilitado para cargos públicos, mas acho que foi por 6 anos, né? Deixa eu ver se tem a informação dessa inabilitação, né? Isso aí, foram 6 anos aí, mas ele vai poder cumprir a pena em liberdade. Então não é cadeia de fato, não. Vai poder cumprir em liberdade, mas foi condenado, embora ele possa ainda apresentar recurso dessa condenação aí, né? Então, o que aconteceu, né? Tem outros réus também envolvidos nessa história aí. Por exemplo, aqui a senhora Beatriz Paglieri, né, que foi ex-diretora, desse INDEC aí, né, do Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA da Argentina, né? Foi condenada também a mesma pena, né? 3 anos de prisão, 6 anos de inabilitação para cargos públicos aí e tudo mais. Só que outras 2 funcionárias aqui foram absolvidas, então, pelo tribunal. A pena foi mais branda do que o promotor pediu, porque ele havia sugerido aqui 4 anos de prisão e 10 anos de inabilitação, né? Então o Guilherme Moreno questionou a decisão aqui e tudo mais, né? Falou que estava sendo perseguido, não tinha provas, aquela coisa toda de forma geral aí, né? Então, na verdade, ele já foi condenado por outras coisas, inclusive aí, né? Ele tem uma pena aqui de 2 anos e 6 meses, né? De prisão pelo caso dos produtos com a legenda Clarim mente, né? E 2 anos de prisão em regime suspenso pelo caso aqui capacete ou luvas, né? Enfim, é um cara que já tem uma passagenzinha pela justiça argentina e tudo mais. O que foi manipulado de fato por esse indivíduo aqui, né? Tem essa reportagem aqui do El País, que eu vou deixá-la em branco aqui para a gente traduzir com a tradução automática, tá? Então pode ser que o negócio não fica tão bom assim, deixa eu ver se está aparecendo certinho. Está aparecendo aqui, né? Então, o que acontece que lá em 2007, então, portanto, conforme demonstra aqui o pessoal do El Clarim, o kirchnerismo começou a inventar as estatísticas oficiais da Argentina,
uma manipulação óbvia, era algo evidente. Eu já falei disso aqui no canal, inclusive, né? E isso aí acabou gerando uma inflação oficial muito menor do que a inflação real aí, né? E isso acabou parando, inclusive, em tribunais internacionais, porque foi um prejuízo para muitas pessoas aí, inclusive, né? Então, o que aconteceu aqui de forma geral, né? Ele foi culpado aqui por crime de abuso de autoridade, destruição de informação pública, como resultado da intervenção política no INDEC, né? Então, o que acontece? Ele deslocou uma diretora aqui desse órgão, a Graciela Bevacqua, colocando no lugar dela a Beatriz Paglieri, que foi condenada junto com ele, né? Porque houve resistência aí dela, da Graciela Bevacqua, às mudanças que o Guilherme Moreno queria implementar e que acabaram prejudicando bastante a credibilidade das estatísticas argentinas. Não me soa muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com algumas mudanças de metodologia que o Postman quis estabelecer no IBGE. Não estou falando que é a mesma coisa, mas soa aos meus ouvidos bastante parecido, né? Então, essa distorção de dados aí acabou causando aí um prejuízo, um impedimento de acesso a informações confiáveis sobre a evolução dos preços e da pobreza na Argentina, ou seja, a inflação aqui, dentre outros indicadores que foram afetados por 8 anos, meu amigo. O período do kirchnerismo todo, então, é uma grande mentira do ponto de vista estatístico, do ponto de vista dos dados oficiais apresentados, então, pelo governo, né? Aliás, a gente já percebeu no governo Milei uma série de problemas anteriores também, né? Que são oriundos aí de questões relacionadas à manipulação de dados mesmo, né? No governo do Alberto Fernandes, que foi pouco tempo atrás. Então, algumas coisas relacionadas ao índice real da inflação já estão bastante colocadas em dúvida aí, né? Então, por conta da perda de credibilidade dos números apresentados pela Argentina, empresas de consultoria privadas começaram a fazer estudos e publicar esses estudos aí, que em alguns casos dobraram a estatística que havia sido apresentada pelo governo kirchnerista aqui, né? Ou seja, se estabeleceram ali, o governo disse que a inflação anual era 20%, na verdade era 40%. Esse era o grau de manipulação de informações que estava acontecendo por lá, né? E além disso ser adotado no índice de inflação, no IPCA deles lá, isso também foi adotado em relação ao PIB, né? Pois é, o crescimento econômico aqui. E é outra coisa que me incomoda bastante aqui no Brasil, principalmente sob o governo Lula, né? Porque eu tenho para mim, não tenho prova nenhuma a esse respeito, não é uma acusação, mas eu acho muito conveniente o fato de que no segundo semestre do ano passado, terceiro e quarto trimestres, o Brasil teve 0 de crescimento econômico, exatamente 0, porque para mim teve algum tipo de recessão nesses 2 trimestres, e se houvesse uma queda em 2 trimestres consecutivos da produção econômica, da atividade econômica, o Brasil estaria em recessão técnica. Para mim, o IBGE trabalhou pesado para conseguir esse 0 nesse semestre aí. Mas, enfim, voltando aos dados da Argentina. Qual que era o objetivo na manipulação dos dados do PIB aqui, né? Reduzir o pagamento de juros dos títulos de dívida pública da Argentina que estavam atrelados ao crescimento econômico do país, né? Ou seja, a ideia era pagar menos juros no final das contas aí, né? Então, estima-se aqui, pelo menos o Tribunal de Apelação de Londres, né, decidiu a respeito aqui do pagamento de 1,3 bilhão de euros, né, 1,44 bilhões de dólares em compensação pelas perdas sofridas por pessoas aí, por instituições que detinham esses títulos aí de maneira geral, né? Uma coisa assim bastante curiosa, eu diria, analisando isso aqui enquanto brasileiro, né? Não sou argentino, não fui diretamente influenciado por isso, impactado por isso nem nada, mas é interessante ver esse tipo de coisa acontecendo porque não é um caso único no mundo. Eu tenho certeza. Institutos oficiais de dados estatais servem para isso aqui, não é para trazer clareza econômica, para mostrar a realidade, não.
eles servem para apresentar uma propaganda estatal, apresentar números que o governo quer que sejam publicados. Esse cara aqui é um kirchnerista, né? Na verdade, ele é peronista, ele é lá do passado peronista ainda, um cara que tem esse tipo de mentalidade econômica. É por isso que ele é escolhido para essa função, foi escolhido lá no passado, porque é um cara que entregaria exatamente o que o governo quer. Não é um sujeito técnico, é um sujeito político antes de tudo, mesmo se aplica ao atual presidente do IBGE, que foi escolhido a dedo para a função que ocupa, né? Então o cara que teve um problema com a justiça, então foi condenado. Isso coloca em descrédito completo dados econômicos da época dos governos kirchneristas, que certamente foram muito piores do que aquilo que foi apresentado na época. Já havia essa desconfiança, é claro, agora há certeza completa de que dados foram manipulados nesse sentido aí, e fica a grande questão, né, grande pergunta no final dessa história. Será que essa moda vai pegar? Isso vai para outros países também? Seria muito divertido ver uma coisa semelhante, um tipo de investigação sendo feita aqui no Brasil, em órgãos responsáveis por dados oficiais, por estatísticas oficiais do governo. Ia ser bem interessante de ver isso. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.